Boa tarde a todos. Em nome da Capelania da Universidade do Algarve, saúdo-vos e alegro-me com a vossa presença. Estou certo de que a vossa presença é sinal de uma vontade profunda de alargamento de horizontes e de esclarecimentos de dúvidas. Sede bem-vindos. Saúdo de maneira particular e em jeito de agradecimento inicial o professor Dr. Jorge Bacelar de Gouveia e o Dr. Luís Seabra Galante, especialistas na matéria proposta e que acederam a participar neste colóquio de reflexão. Estamos certos que a formação e experiência de ambos os oradores constituirão para nós um rico e ótimo caminho para o objetivo deste colóquio, aprofundamento de uma problemática, partindo da situação concreta que se coloca e não desvirtuando o significado da mesma. Bem-aja. Subordinado ao tema casamento entre pessoas do mesmo sexo, referendo e problemática, este colóquio não pretende ser uma proposta de nada, mas acima de tudo e antes de tudo, uma oportunidade em que se favorece o diálogo. Mas em relação agora a esta questão que está em cima da mesa, que é a de saber se deve haver ou não casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Aqui há a questão tem duas dimensões. Tem uma dimensão processual e tem uma dimensão material. Do ponto de vista processual, a questão que se coloca é saber se essa decisão deve ser tomada agora pela Assembleia da República, através de uma decisão, de uma alteração legislativa do Código Civil, ou se, pelo contrário, essa decisão deve ser tomada pelos portugueses em geral, através da sua participação no referendo. Depois, há uma outra questão, sobre a qual também falarei, que é saber se é boa ou má essa solução do casamento civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Como opção política, se nós concordamos ou se discordamos dessa solução. E saber se essa é a única solução, porque provavelmente também não será a única solução. E não sendo essa a única solução, se é só esse o problema que está em aberto, ou no fundo há um outro problema que aparece escondido, que é o problema da adoção de crianças por parte desses casais a quem venha a ser dada a possibilidade de se casarem através da alteração, a legislação que se pretende do casamento civil. Portanto, eu vou pronunciar-me sobre estes diferentes aspectos, naturalmente pondo talvez maior acento tónico na primeira dimensão, a questão mais processual, ou seja, do como decidir, não o que decidir, mas o como decidir. E sendo certo que eu aceitarei sempre, do ponto como cidadão e como parlamentar, qualquer decisão legítima, seja ela qual for, tomada, enfim, seja qual for o caminho, mas lutarei até ao fim por aquilo em que eu acredito e pela solução que eu acho que é melhor, tanto do ponto de vista do caminho a percorrer, como da solução final a adotar. E em relação à primeira questão, do caminho a percorrer, sempre achei que esta matéria é uma matéria típica de referendo. Há muitas razões para isso. Não só o referendo é algo que tem sido feito em muitos países no estrangeiro, por exemplo, basta dizer que nos Estados Unidos da América já foram feitos 30 referendos sobre esta matéria. Curiosamente, em nenhum dos referendos o casamento entre pessoas do mesmo sexo ganhou. Digamos, essa causa nos Estados Unidos, em 30 referendos, em 30 Estados, em todos esses Estados nunca ganhou a decisão de aceitar a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas eu acho que essa é uma questão tipicamente referendária, porque é uma questão que diz respeito às pessoas, a comunidade, digamos, o conjunto dos políticos, com certeza que decidem em nome da coletividade, mas nada como as pessoas que fazem parte de uma comunidade para dar a opinião sobre o modo como veem uma instituição social, que ainda por cima tem tantos séculos e tem-se mantido estável ao longo de tantos séculos e tanta coisa que passou por esses séculos, tantas mudanças económicas, tantas mudanças culturais, tantas mudanças de civilização, de modo de ver a religião, de relações entre o Estado e as igrejas, e a Igreja Católica em particular, e, portanto, é impressionante também, no fundo, que se faça uma mudança estrutural, ou que se pretenda fazer uma mudança estrutural numa instituição de casamento, quando ela, com uma instituição civil, que já vem desde o tempo do direito romano, embora já existisse antes de haver uma legislação específica sobre o assunto, quando essa instituição sempre se manteve estável ao longo do tempo, com todas as suas características de serem pessoas de sexo diferente, ser monogâmica e não poligâmica, nunca haver incesto. Portanto, um conjunto de regras que sempre permaneceram estáveis ao longo de tantos séculos, e como é que agora, de repente, de um momento para o outro, por uma mera opção política, porventura pouco pensada, na minha opinião, se pretende radicalmente mudar essa instituição. E, sobretudo,
numa altura em que, de facto, do ponto de vista da Constituição, esse referendo é mais do que possível. Se nós estivéssemos a falar antes de 89, aí eu compreenderia, porque a Constituição não permitia o referendo antes de 89, mas com a segunda revisão de 89 passou a prever o referendo. E, portanto, se nós temos à nossa disposição um instrumento de consulta com esta importância, por que não usar esse instrumento? Temos medo do referendo? Quem se diz democrata não pode ter medo do referendo. Ou quem se diz democrata não pode dizer que o referendo é bom para umas coisas e é mau para outras. Desde logo, há uma questão muito importante que é a questão não ter sido tratada nos programas eleitorais. Há uns que dizem, mas o programa do Partido Socialista e o programa do Bloco de Esquerda tinham lá essa solução. É verdade, embora, enfim, com algumas subtilezas, mas, porque eu saiba, esses partidos políticos não têm maioria absoluta na Assembleia da República. O Partido Comunista Português, que não sei se repararam, é um mistério o que é que vai dizer, porque não disse nada sobre este assunto. Mas o Partido Comunista Português, por exemplo, no seu programa eleitoral, estive até a ver isso, enfim, pronuncia-se contra todas as formas de discriminação, mas sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, nem uma palavra. E, portanto, reparem, dentro do próprio sim há vários sims. Porque há sims com adoção, há sims sem adoção, há sims que são mais nins, ou são nins, que é o caso do PCP, e depois também há vários nãos. Porque depois nós fomos ver os programas dos outros partidos, no caso do CDS e no caso do PSD, não há uma única palavra sobre este assunto. Há um conjunto de medidas que são propostas no sentido de valorizar a família. Mas agora o problema também é saber o que é a família. Porque, pelos vistos, pode não haver um só conceito de família, pode haver várias famílias. E, portanto, também do lado dos nãos há várias coisas a estudar. E, aliás, os próprios partidos, neste caso o PS e o CDS também, já têm falado a diversas vozes no sentido daquilo que querem contrapor em relação à ideia, que em princípio rejeitam, de haver um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, um ato formal de casamento. Portanto, este é um primeiro aspecto, que é a de contrariar a ideia de que o assunto já foi muito debatido nos programas. E mais, digamos, uma solução eleitoral não é só uma solução que está no programa eleitoral. É também uma solução que é discutida, que é vivida pelos atores da política. E houve algum debate, e até houve tantos desta vez, até houve 10 debates entre os diferentes líderes dos 5 maiores partidos. Houve algum debate específico sobre este assunto? Não, porque todos os líderes, infelizmente, fugiram com o rabo à seringa, porque nunca se pronunciaram abertamente sobre estas matérias, ou pelo menos aqueles que queriam a mudança. Nunca tiveram a coragem de dizer, preto no branco, que era isto que queria e quais eram os argumentos. E, portanto, embora tivessem falado disso antes, como foi o caso do Partido Socialista, embora depois num congresso em que a questão foi aprovada até, a questão foi assim um pouco, ficou um pouco obscurecida, porque foi aprovada antes do jantar, para depois do jantar, e depois não se discutiu nada, e depois apareceu no programa eleitoral do Partido Socialista. Mas, de facto, a verdade é que essa questão não foi encarada como uma questão central na própria campanha eleitoral. Eu pergunto, é legítimo, se isso não era uma prioridade na discussão eleitoral, que depois se transforme na prioridade quando se começa a legislatura? Também parece-me que há aqui algo que não bate certo. Há aqui uma incongruência do ponto de vista da colocação na agenda política da questão a resolver. E mais, e podemos acreditar que os cidadãos que tivessem votado nos partidos que expressamente no seu programa tinham lá essa medida, que os cidadãos tinham votado, os 36% que votaram no Partido Socialista, ou os 10% que votaram no Bloco de Esquerda, votaram todos esses 36 mais 10, 46, por causa do casamento entre os mesmos sexos. Eu diria que terão votado a grande maioria por muita coisa, apesar de estar lá essa medida. Também não tenho dados estatísticos, mas não me parece que esse tivesse um elemento determinante. Aliás, basta ver, não tanto no Bloco de Esquerda, mas basta ver a base social de apoio do Partido Socialista e até muitos deputados que eu conheço na Assembleia da República, o que é que eles pensam sobre este assunto. E, infelizmente, não podem revelar-se publicamente as suas opiniões, porque a direção do Partido Socialista, infelizmente, adotou uma política de mordaça contra essas pessoas, não lhes dando sequer liberdade de voto para votarem contra essa medida quando ela for apresentada na Assembleia da República. E, portanto, não me parece que isso seja, numa questão com esta importância e esta profundidade social, não parece que isto seja, enfim, a bem dizer, algo de democrático. Parece-me que há aqui digamos, um tique autoritário de impor aos próprios deputados uma certa orientação.